Estamos ao vivo novamente, agora é a segunda chance para entrarmos aqui ao vivo na live, em mais uma live do Mentalidade Experience. É a 11ª de 12 lives. Amanhã nós teremos Priscila Negrão com a Joelisa para encerrar o ciclo antes do evento Mentalidade Experience. Então, eu peço aqui para você que está entrando agora aqui, manda o aviãozinho, chama de novo quem você chamou antes e essa live aqui vai ficar uma bênção, tá? Tivemos alguns problemas técnicos nos primeiros minutos da live e a gente resolveu derrubar e voltar de novo, tá? Espero que agora com uma qualidade melhor para que possa comunicar o que Deus tem colocado nos nossos corações, principalmente do nosso entrevistado de hoje, que é o Everton Gonçalves, ou Everton Moraes, né? Eu vou chamar aqui os meus convidados, o Master Coach, que anda lado a lado, já vai entrar aqui, dividir tela com a gente. Vamos lá. Paulo Negrão. Vamos lá. Aí, Paulo, tudo bem, Paulo? Mais uma vez, boa noite. Agora tá top, João. Vamos pra cima. Opa, melhorou aí a qualidade? 100%. Oh, que maravilha, que maravilha. Eu tô com a minha Júlia aqui de co-host aqui e amanhã nós vamos trocar aqui as funções. Vamos ver se o Anderson tá aqui. Anderson tá aqui, vamos aceitar o Anderson, vou fazer numa ordem diferente. Anderson Fernandes, meu grande amigo, entrando. Aê, boa noite. Melhorou, Anderson? Agora sim, consigo vê-los aí, meus irmãos. Graças a Deus, está tudo funcionando perfeitamente. Maravilha. Agora eu posso dar um abraço aqui nos meus amigos, meus irmãos Paulo e João aí. Sucesso, vamos para cima. Maravilha, maravilha. Bom ter vocês conosco. Aproveitando que estamos os três aqui, sábado, dia 21, nesse sábado agora, Mentalidade Experience. Mentalidade Experience. Vou deixar o Paulo falar. Paulo, fica à vontade, Paulo. Fala sobre o evento pra gente. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui essa noite. E eu quero convidar você que ainda não fez a sua inscrição. O evento vai ser no próximo sábado agora, às 17 horas. E a gente preparou um evento maravilhoso para você. Foi algo que surgiu lá no céu e Deus colocou no nosso coração. E a gente está fazendo o nosso melhor com excelência para você. É mais do que uma palestra. Vai ser um dia de experiências extraordinárias para você. E se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Eu clicava agora ou na bio do João, ou na do Anderson, ou na minha, ou da Priscila. Clica lá. Lá tem todos os detalhes do que vai acontecer no evento. Então, clica lá, faz a sua inscrição e vem participar desse movimento com a gente. Eu tenho certeza que lá vai ser um momento de mindset, de mudança de mentalidade. Vai destravar muita coisa no seu caminho. Aí você vai... Grandes insights você vai ter nessa noite. E muita oportunidade de alcançar aquelas coisas boas, perfeitas e agradáveis que Deus tem preparado para você. A partir dessa mudança de mentalidade, você vai conseguir alcançar essas coisas que já estão preparadas, já estão lá na nuvem para você. Maravilha. Anderson, quer salientar alguma coisa sobre o evento? Eu diria que as palavras do Paulo são determinantes para que esse evento de fato ocorra como ele descreveu. Porque quando a gente fala algo que é vontade de Deus, Deus pega junto e faz acontecer. E nós estamos vivenciando isso já. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas, o evento nem começou, e eu tenho ouvido testemunho de pessoas que estão com grande expectativa para esse dia, pessoas que estão querendo melhorar sua qualidade de vida. Nós fizemos uma parceria com uma Academia Frix, do Lucas Rocha. Boa. E ele fez uma ampla divulgação também. Alguns alunos dele estarão presentes. E é aquela questão que eu sempre digo: nós precisamos buscar um equilíbrio do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Os três equilibrados, andando juntos, ninguém para a gente. Essa é uma grande realidade. E preparar a mente é essencial. Por quê? Porque sem uma mente pronta, sem uma mente preparada, você não consegue desenvolver seu espírito, você não consegue desenvolver o seu corpo. E nesse evento, Mentalidade Experience, nós estaremos
preparando você, dando um start para que você inicie a sua jornada de transformação. E esse é o grande desafio que cada um de nós precisamos enfrentar. É não nos acomodar em sermos sempre os mesmos, mas é buscar resultados diferentes, fazendo coisas diferentes. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, realmente corre, aproveite e vem com a gente. Sabe por quê? Porque vai ser sucesso. É isso aí. Que bênção! Uau! Aí, que maravilha! Só faltou a Priscila entrar aqui para falar. Priscila Negrão, a palestrante que não está aqui ao vivo hoje, amanhã estará sendo entrevistada pela Joelisa, minha esposa. Vamos convidar, vamos chamar então o nosso convidado da noite. Ele que é teólogo, ele é ministro, ele vai falar sobre algo que mexeu com ele, algo que ele sofreu no passado e algo que ele libertou-se, né? O assunto de hoje é vencendo a cegueira espiritual. Então, eu vou chamar aqui o meu convidado de honra de hoje, Everton Moraes. Everton entrando aqui com a gente. Muito bom! Everton, boa noite! Voltei, boa noite. Olha, agora eu acho que a qualidade melhorou, hein? É, 100% agora, hein? Que bom, Maravilha. que bom. Agora eu tô vendo os 4 certinho aí na tela. Ótimo, 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 ótimo. Everton, nessa noite especial, fique à vontade para falar quem é o Everton, né? Quem é você, se apresente novamente e continue o que você estava colocando sobre a questão do seu passado, quem era o Everton do passado, que tipo de influência você teve, e fique à vontade para colocar o que Deus colocou no seu coração. Ok. Bom, meu nome é Everton, né? Sou casado com a Adrilene, tenho meus 2 pequenos, o Christian e a Elise, que são presentes de Deus na minha vida, né? Motivação para o meu dia a dia e também para o meu ministério, né? Como a gente, né, falando sobre a cegueira espiritual, né, que é o tema aí dessa live, então eu era aquela pessoa que eu vim de um contexto do mundo, né, eu me converti em aproximadamente aí 12, 13 anos, a minha conversão foi logo após o casamento do Anderson com a Cris, né, a gente esteve presente no casamento deles, foi onde a gente conheceu o pastor René, né? E foi depois disso que aconteceu a minha conversão. A Adrielene já vinha de um histórico de igreja, tudo, ela já conhecia, já frequentou igreja, tudo, né? Ela estava afastada, né? Mas eu não, eu até tinha ido em uma ou outra igreja, assim, mas nunca me senti parte, né? E também nunca tive interesse, nunca fui aquela pessoa que tinha um preconceito com crente, né? Como a pessoa do mundo tinha um certo preconceito com crente, né? Então, quando o Anderson faz aniversário de casamento, eu sei que ali, coisa de alguns meses depois, eu faço aniversário de conversão. Então, quando o Anderson comemora aniversário de casamento, eu também comemoro aniversário de conversão. Everton, Maio só de uma pausa. 2012, Everton. Maio Oi? de 2012. Maio de 2002. Então, eu me converti, acho que coisa de 2, 3 meses depois disso. Pronto. Agosto, então. Agosto de 2012. Exatamente, por ali. Legal. Uau. Que tipo de preconceito que você tinha de crente? Não achava. Eu achava que crente não era tão inteligente, né? Era aquele povo que só sabia ler a Bíblia e nada mais, né? Achava que era um povo que não tinha conteúdo, né? Eu vinha assim de uma ideia, de uma intelectualidade, né? Então tinha esse preconceito com crentes. Tinha muito amigo, engraçado que assim, tinha muito amigo, muitos amigos que eram evangélicos, eram crentes, mas ainda assim eu tinha esse preconceito. Que, na verdade, é um preconceito que o próprio mundo em si tem, né, contra o crente. As pessoas às vezes não querem se tornar crentes, né, não querem virar crente por causa de um preconceito, né, de uma ideia pré-concebida do que é ser crente.
né? Tá. Então eu tinha, fazia parte da minha cegueira espiritual isso. Mas então me fala uma coisa, que tipo de bagagem intelectual que você tinha na época? Ó, É, eu sempre hum, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de ler, desde pequeno, né? uhum. Aprendi com a minha mãe a gostar de ler. Minha mãe sempre foi uma pessoa. Meu, tem um tio também que fui influenciado por ver ele lendo sempre, então eu sempre gostei de ler. Então eu lia muito. Hoje eu leio menos do que eu lia antigamente, né? Apesar que antigamente a gente tinha mais tempo para pegar um livro e ficar lendo o livro. Chegava ao ponto de que às vezes eu lia até as famosas bulas de remédio, né? Eu chegava, não tinha nada para ler, preciso de um livro, preciso de um livro. Aí eu ia lá no armário, tem esse remédio, eu abria aquela bula, uau, sentava e ficava lendo aquela bula de remédio só pelo prazer de tá lendo realmente, né? Então eu tinha, e como pessoa do mundo assim, eu recebia muitas informações vindo do mundo, né? Então eu gostava muito de ler, eu gostava muito de assistir documentários, né? Eu gostava muito de assistir filmes, né? As próprias pessoas que estavam com quem eu me relacionava eu sempre procurava pessoas também que iam mais ou menos nessa linha também, né? Que gostavam de ler, gostavam de discutir a respeito de filmes, a respeito de documentários, né? Então eu recebia toda essa bagagem, essas informações vindas do mundo. Eu era bem aquele cara que gostava de assistir aquele canal, né, o History Channel, né? Eles têm aquela propaganda, né? Depois que você assistiu esse documentário provando a existência do pé grande, agora vamos ver esse outro documentário falando do mito Jesus, né? Era Nossa. bem esses absurdos com que eu me alimentava do mundo, né? Apesar de que, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre criei em Deus, né? Eu nunca fui uma pessoa que negou a Deus de forma alguma. Eu sempre tive um conceito de espiritualidade, né? A minha família sempre foi uma família bem religiosa, né? Então eu cresci nesse meio assim, de religiosidade. Mas eu entendia a Deus e as religiões a partir do meu ponto de vista, né? Eu achava que não é assim, tem que ser assim, né? E era essa a visão. Muitos, a Júlia colocou aqui que eu gosto de documentários e a gente faz muitos questionamentos, né? E aí você tem questionamento para absolutamente tudo e você quer entender tudo e hoje eu sei que tem muita coisa que a gente não tem que entender. Muitas coisas que são de Deus, né? Tá num outro nível de entendimento, né? A paz que excede o entendimento, enfim. Mas continue. Você colocou que teve algumas más influências. Você pode citar alguma delas, alguma coisa que te marcou? As minhas más influências principalmente eram essas, né? Essa estar junto com pessoas que na verdade elas reforçavam esses estereótipos que eu tinha a respeito de religião, né? Esses estereótipos que eu criava a respeito do que é Deus, né? Do conhecimento de Deus. Então, essas eram as más influências que eu tinha, era mais nesse sentido. Logicamente que tinha aqueles amigos com quem eu andava junto que realmente faziam coisas erradas e ia junto, né? Ia ali na rabeira, ali fazendo É na coisa onda. errada, né? E exatamente, ia na onda, né? Nunca me envolvi com coisa errada, graças a Deus, né? Nesse sentido, Deus me preservou de uma forma assim que eu acho que hoje eu vejo que foi realmente um cuidado de Deus na minha vida, né? Eu sempre tive próximo de pessoas que tinham contato com drogas, com álcool, né? Com envolvimento com outras coisas, né? Mas Deus me preservou de tudo isso de uma forma assim que hoje eu vejo como uma forma sobrenatural, vejo como um cuidado dele mesmo na minha vida, né? Então eu tive sempre essas más influências na minha vida, né? Mas o que me tornava um cego espiritualmente era realmente essas ideias preconcebidas, né, a respeito de Deus, a respeito né, do mundo espiritual, vamos colocar assim. Muito bom.
Antes da live cair aqui, da gente sair, na verdade, por conta da má qualidade, você estava comentando de comodismo, né? A situação que você vivia era uma situação que aparentemente estava tudo bem, estava tudo fluindo, aparentemente as áreas da sua vida estavam em ordem, né? E você vivia numa situação cômoda. É, como que você... Que episódio que aconteceu na sua vida que fez você sair desse comodismo? O que te tirou disso? Sim, sim, né? Tinha comentado, né, que eu vivia numa situação que assim, não tinha envolvimento com drogas, não tinha envolvimento com coisas erradas, né? Por exemplo, eu nunca briguei na minha vida, eu nunca troquei sopapos com ninguém, eu não sei o que é isso. Eu nunca quebrei um osso do meu corpo, os meus ossos estão ilesos até hoje, né? Então, eu sempre tive essa vida muito tranquila, né? Eu não participava de coisas, apesar de andar com pessoas erradas, eu não participava de coisas erradas. Eu lembro que essa é para o Paulo. Eu lembro que a única vez que a polícia me parou foi uma vez, eu devia ter ali por volta de os meus 13, 14 anos, eu estava indo para um curso de informática que eu fazia. Não sei se as pessoas ainda sabem o que é um curso de informática. Eu estava indo para um curso de informática, aí uma viatura veio, atravessou a rua e parou do meu lado. Eu lembro de um policial com um bigodão ali. Jovem, por favor, você pode fechar a porta de trás do carro para mim, que a porta estava aberta? A única vez eu posso considerar que eu tomei um enquadro da polícia, né? Então, assim, eu sempre fui aquele garoto muito perfeitinho, né? Tudo quadradinho, tudo moldadinho, não tinha Acima de qualquer suspeita. acima de qualquer suspeita, né? Como o Paulo, né, dizia, né? Criado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, né? Aquele cara padrão mesmo, padrãozinho mesmo da sociedade, assim, né? Sempre corretíssimo, né? Então, assim, isso me colocava numa situação que eu não via nada na minha vida que precisasse ser mudado. Não via nada na minha vida que precisasse ser restaurado, né? Igual uma pessoa, por exemplo, né? A gente, nas outras lives foi falado muito a respeito de dependência de drogas, né? De passar por esse deserto, né? Que é o enfrentamento das drogas. É uma pessoa que está nessa situação, muitas vezes vai ter alguém que vai chegar para ela e falar: nossa, olha, cara, você está destruindo a sua vida com isso, né? Você está se destruindo a sua família. Às vezes é um amigo, às vezes que tá até pior nas drogas, mas vem pro cara e alerta a pessoa. Só que como eu era esse quadradinho, padrãozinho, tudo perfeitinho, não tinha alguém que chegasse para mim e visse algum defeito para falar: olha, você precisa mudar nisso, 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 porque isso é ruim, isso vai... Não tinha isso, né? Então, isso me colocava numa situação realmente assim, de comodismo, uma situação muito tranquila. Ah, não bebo, não fumo, não roubo, não mato, cara, é daqui para o céu. Esse era o meu pensamento. Então, eu vou sair daqui, eu vou direto para o colo de Deus, né? Então, você não tinha a busca por salvação, né? Na verdade, nem conhecia essa ideia de salvação, não tinha essa ideia de que alguém precisasse de salvação de alguma maneira, né? E aí, isso daí também, assim, embasado nessa intelectualidade do mundo, né? Você fala: poxa, eu já sei o suficiente, eu já sei mais do que os outros. Eu lembro de uma vez até ter comentado com uma pessoa, falando: se eu for discutir com um pastor, eu coloco qualquer pastor no chinelo, né? Porque eu achava que eu tinha aquele nível de conhecimento que, nossa, né? Mas, logicamente, que né, Deus foi misericordioso comigo, né? E como eu sempre tive essa questão de crer em Deus, então era uma coisa que eu sempre procurava também, que nem os próprios documentários, né? Apesar de serem documentários que hoje eu não recomendo para ninguém, mas sempre que eu assistia alguma coisa, eu sempre, né, pescava aquela informaçãozinha a respeito de Deus, né? Às vezes via entrevista de uma pessoa e a pessoa falava um pouco a respeito de religião, eu sempre ia pegando alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, e acumulando essas informações. E essas informações, elas começaram a borbulhar dentro de mim, gerar cada vez mais curiosidade, e começaram a criar uma amálgama
Então, e também essa minha busca por querer sempre aprender mais, sempre conhecer mais, então me levava sempre nessa situação. O que eu precisava era ter exatamente um norte, né? Porque eu estava assim, estava pesquisando para todos os lados, estava tirando para todos os lados. Eu não tinha um norte a ser seguido, né? Eu queria encontrar a Deus, mas procurando para todos os lados, né? Então, então isso foi me levando né, me tornando cada vez mais cego, né, espiritualmente, porque achava que sabia muito, achava que já sabia mais do que outras pessoas, e isso foi, né, embaçando ainda mais a minha visão. Certo. Existe Mas em uma. que momento que você percebeu isso? Pode falar, Paulo, pode falar. Vai falar, Paulo? Não, não, é o Anderson que fala. Ah, Ah, tá. então tá. Vai lá. Existe uma passagem que é muito conhecida em João 8,32, que vai dizer assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é o conhecimento especificamente bíblico, né? É a verdade bíblica da palavra que liberta, né? Não é qualquer verdade, porque muitos documentários que o Tom assistiu poderiam até retratar algumas verdades sobre alguns assuntos, mas aquilo não libertava ele dessa cegueira espiritual. E a cegueira espiritual, ela é comparada à ignorância acerca dos assuntos diversos, porque quando você não conhece um assunto, você é cego no entendimento daquele assunto, né? Mesma coisa, eu estudei direito. Se eu for me aventurar a fazer qualquer coisa na área da medicina sem o conhecimento, eu vou estar fazendo barbaridades, porque eu não tenho conhecimento, eu sou cego para a medicina, né? Então, a gente, quando está no mundo, a gente é cego para as coisas de Deus. E esse conhecimento da verdade, ele liberta, porque quando você vê que não é pelas boas obras que você é salvo, conforme está escrito também na palavra, mas pela graça, aí muda tudo. O seu cenário de vida muda, né? Eu acho que aconteceu com o Tom, mas o que aconteceu comigo. A gente tinha essa ideia de que pelas obras de caridade nós seremos salvos. A gente está indo no caminho certo, a gente ajuda as pessoas, a gente não faz mal para ninguém, etc. Mas isso é uma cegueira, e essa cegueira é tão grave, né, Tom, que é uma das ferramentas que Satanás utiliza para nos manter no engano, porque você vive uma vida boazinha, onde ninguém vai desconfiar de você, todos vão te honrar por você ser bonzinho, vão abrir portas, inclusive, para você, mas a grande realidade é que você está ficando cada vez mais distante de Deus. Então, essa cegueira espiritual, ela tem um objetivo, e o objetivo é afastar você de Deus. Não é isso, Tom? Exatamente, exatamente. Assina embaixo de tudo que o Anderson falou. É exatamente isso, né? O maior propósito do diabo, né, do nosso inimigo, não é fazer com que a gente seja pobre, destruído. O diabo não tem nem problema se você está bem casado ou não. O problema do diabo é se você conhece a Jesus ou não, né? Então, muitas vezes ele faz exatamente isso. Ele cega você numa situação no qual é tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso que você não precisa de Jesus, né? Você vai se acostumar ali com aquele Jesus do quadrinho ali na parede, com aquele Jesus do santinho que eles dão nas festas que você carrega na carteira, né? Você vai se acomodar àquilo e você não vai conhecer e encontrar a verdadeira verdade, né, da palavra, a verdade de que é Jesus Cristo, né? Então o diabo não tem problema nenhum. Se você vai ser rico, se você vai ser pobre, o problema dele é se você vai conhecer Jesus. Então ele mantém você realmente nessa cegueira, porque para ele o importante é o que vai vir depois. Quem vai, quem vai. Se não for, eu vou. Eu quero entender, o Everton, como é que girou esse start aí na sua vida? Como é que virou essa chave e você resolveu ir para a igreja, por exemplo, lá do pastor René? O que te fez, o que te levou a ir visitar a igreja? Ó, essa parte é interessante, né? Eu já tinha ido em uma ou outra igreja, mas nunca tinha me sentido
parte, nem motivado, exatamente por causa desse preconceito que eu tinha, né, com crente, essas coisas, né? Mas aí quando o Anderson estava se casando, eu e a Adrilene, a gente ainda estava noivos, a gente queria também contrair o matrimônio, e a Cris trabalhava junto com a Adrilene. Aí a Cris falou, a gente estava procurando alguém para realizar o nosso casamento. Eu não queria um sacerdote católico para realizar meu casamento. Não queria ninguém para realizar meu casamento, na verdade. E a Adrilene estava até vendo, na época, um rapaz lá de São Paulo que era um cerimonialista. Ele falava assim, ó, eu sou pago para ir lá e falar. Se você quiser que eu faça o seu casamento com a Bíblia, eu faço. Se você quiser que eu faça o seu casamento com o Livro dos Espíritos, eu faço. Se você quiser que eu faça o seu casamento com a origem das espécies do Darwin, eu faço o seu casamento do jeito que você quiser que eu Ela faça. era eclético. Exatamente, ele era um ator, né? Ele era um ator. E aí, nisso, a gente, né, a Adriane, lembra que estava também quase fechando com esse cara para fazer o nosso casamento. Mas eu queria ter as bênçãos de Deus, né? Que nem eu falei, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei que Deus abençoava, né, as pessoas, tudo, aqueles que, né, que eram bonzinhos, né? Então eu queria ter as bênçãos de Deus no meu casamento. E aí a Cris convidou a gente para o casamento dela e do Anderson, a gente foi. Lá a gente conheceu o pastor René, né? Que ela falou, ó, vamos lá no nosso casamento, e lá vocês conhecem o pastor que vai realizar o nosso casamento. Aí a gente conheceu o René. René, muito sabiamente, convidou a gente para tomar um café, né? Graças a Deus pela vida do nosso pastor René, né? E a gente foi conversando, e eu sempre com aquela minha, aquele meu muro de proteção, né? De que é um pastor evangélico, não deve saber nada. Mas ele foi ganhando a gente aos poucos, né? A Adrilene, como ela já vinha de um contexto, ela estava afastada da igreja, mas ela já vinha de um contexto de igreja, né? Eu já preconceituoso, e aos pouquinhos ele foi lá, eu lembro que ele falou assim, ó, vocês não vão querer que uma pessoa realize o casamento de vocês, sendo que vocês nem conhecem essa pessoa, nem sabem o que essa pessoa acredita. Aí ele falou, então vem aqui, pelo menos uns 3 cultos, assiste o culto junto com a gente. Ia lá, sentava a Adrilene e sentava eu para assistir o culto. Era isso, né? E só que aquilo foi amolecendo, até um dia que a gente também foi tomar um café junto com eles, e o pastor René acabou falando coisas que eu comecei a pensar assim, falei, nossa, né? A gente não é tão burro assim como eu julgava que era. Né? Ele começou a demonstrar certos níveis de conhecimento ali na hora que eu falei, nossa, legal, legal. Poxa, falando comigo, mas, né, pô, vou pesquisar o que esse cara gostava de pesquisar, gostava de ler, gostava de estudar. Vou pesquisar essas coisas que esse cara fala aí para ver se é verdade. E aí eu comecei a buscar mais esse tipo de conhecimento. Aí eu saí dos documentários do Story Channel, né, e comecei a buscar um conhecimento mais alinhado a Deus, né, a respeito de Deus, mas biblicamente, porque até aí eu conhecia a Bíblia, né, já havia lido Gênesis e já havia lido o Apocalipse. É o que eu tinha lido da Bíblia toda a minha vida, né? Então, aí eu comecei a estudar mais nesse sentido também e a aprender mais desse Deus do qual o pastor René estava me falando. E aí, cara, a hora que Jesus mesmo fala, né? Batei, né? Quem me procurar vai me achar. Pronto. Aí achei e aí foi correr pro abraço. Aí se deu a minha conversão. Né? Eu até vejo assim, a minha conversão de uma maneira não apenas intelectual, né? Porque uma pessoa ela pode ser convencida intelectualmente, né, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, se converter. Mas tem aquela pessoa que ela primeiro dá o passo de fé para depois aprender. Eu fui nesse caminho, né, com um pouco ali de ressalva, eu vou dar esse passo de fé. Eu vou crer nesse Deus, vou crer nesse Jesus de uma maneira que eu não cria antes, né, e vou dar esse passo de fé. E aí eu comecei a me enveredar aí por aprender mais dele. E foi indo. E eu Até tô hoje. curioso para saber se teve alguma mensagem específica, algum versículo, algum texto, alguma história bíblica que te chamou a atenção, que fez você dar esse passo de fé. Ó, dura coisa me pedistes, Paulo.
Eu realmente não lembro o que foi que ele falou naquele dia. Realmente não lembro o texto que ele citou, A nem esposa nada lembra. disso. Ah, com certeza ela talvez lembre disso, né? Mas assim, o que me agarrou foi exato o que foi o anzol que o René jogou e me puxou, foi isso, conhecimento, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de conhecimento. Não é à toa que eu gastava meu tempo assistindo documentário, porque você vai assistir um documentário de 2 horas, você vai despender 2 horas da sua vida na frente de uma tela para assistir. Mas eu sempre fui uma pessoa que buscou conhecimento, né? Que nem hoje eu sou formado teólogo, mas isso é uma vontade que eu tinha desde pequeno, né? Eu não me tornei teólogo depois que porque eu me converti. Na verdade, eu sempre tive a vontade de estudar teologia, né? Uma coisa desde lá de pequeno. Aí depois que eu me converti, depois de alguns anos, Deus abriu essa porta para que eu pudesse cursar teologia e me formar teólogo, né? Mas eu sempre busquei pelo conhecimento. E aí esse foi o anzol que o René usou para, né, me fisgar mesmo. A hora que ele mostrou que existe conhecimento na palavra, um conhecimento que excede todo entendimento, o conhecimento que excede tudo o que a gente possa imaginar, aí me puxou para dentro. Eu falei, poxa, eu quero esse conhecimento. Legal. Sensacional, Mas, sensacional. assim, mas se a gente fosse usar um versículo para isso, eu vou pegar ali que o Anderson falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso aí. Muito bem, muito bem. A sede que você tinha, né, de conhecimento. E como é que tá essa sede hoje? Em que se transformou esse Everton aí que saiu dessa situação de julgamento do pastor, julgamento do cristão em si? Em que se tornou hoje o Everton? Ah, hoje eu sou praticamente um apaixonado pela palavra de Deus, né? Um apaixonado, assim, pelas verdades que Deus nos traz, né? E isso realmente, assim, foi motivando. Aí comecei a buscar cada vez mais conhecimento, comecei a ler a Bíblia, né? Junto com a Adrilene, acho que depois do Anderson, o Anderson fez, logo que o Anderson fez o primeiro ano, eu, a Adrilene e mais algumas pessoas já entramos no segundo ano, fizemos o curso do Rema. Antes de fazer teologia, eu me formei no Rema, né? Eu me formei no Rema, que é um seminário bíblico de 2 anos, e lá a gente foi alimentado com muita palavra de Deus, com muita Bíblia. Lá foi outro lugar que me mostrou que crente não é burro, que crente tem muito para ensinar, que crente tem muita intelectualidade, né? Então, foi assim também uma coisa que e a gente foi até para o Rema, exatamente por indicação do pastor René, né? O pastor René também havia se formado há muitos anos antes no Rema, então, por influência dele, e assim, a busca pelo conhecimento da verdade, ela vai sempre te guiar. E quando você está buscando pela verdade correta, né, você vai sempre você vai sempre crescer, né? A verdade correta ela vai sempre te colocar mais alto, né? Vai sempre te levar mais para próximo dela, né? E aí isso foi me levando a muitas coisas, né? Então, assim, muita leitura, muitos livros, né? Muitas horas de tempo gasto em leitura, né? Parei de assistir documentários bestas e comecei a me enterrar realmente em apologética, né? Aprender a respeito da fé em Cristo, né? Aprender a respeito do cristianismo, né? E, opa, tá de ponta cabeça o nome, né? Mas comecei a me enterrar cada vez mais em livros que realmente traziam esse conhecimento, que realmente exaltavam a glória de Deus, Uau. né? Para alguém que julgava crente tudo burro, comecei a descobrir que crente produzia conteúdos muito melhores que o mundo, né? E Comecei dentro a dessa descobrir busca que... de conhecimento, Oi? dentro dessa busca por conhecimento, eu ouvi dizer que tem uma matéria que é a que mais
você se encontrou nessa matéria, que é a que você mais gosta de falar. Uhum. E você poderia falar um pouco pra gente o que que é, por que que você se apaixonou por essa parte? Antes de falar, aí, logicamente, né, todos aqueles livros são maravilhosos, mas nada substitui isso daqui, né? Nada substitui esse livro A de Bíblia. capa preta. É uma frase, se eu não me engano, se não me falha a memória, é de Dom Pedro, agora não sei se é Dom Pedro, acho que é Dom Pedro II, Dom Pedro que falava, né, que a Bíblia é um livro tão maravilhoso que se ela for colocada embaixo de todos os livros todos os livros já produzidos pela humanidade, ela se torna a base do conhecimento. Se ela for colocada no meio de todo o conhecimento da sociedade, ela se torna o recheio, né? E se ela for colocada por cima de todo o conhecimento que a humanidade já produziu, ela se torna, né, o topo desse conhecimento. Né? Mas Ah, uma vou ter que coisa anotar isso. que me atraiu, né? Eu sempre fui aquele cara também que gostava muito de ciências, né? Eu sempre fui o aluno nota 10 em ciências na escola, né? Só não era muito bom em física, educação física. Mas, em física, geografia, história, ciência de um modo geral, né, biologia, eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei notas boas. E aí uma vez eu ouvi falar a respeito de criacionismo. Né? Criacionismo ele é uma área dentro da apologética. Né? A apologética é a defesa no caso a apologética cristã, é a defesa, né, da fé cristã, e ela é como se fosse uma árvore. Ela tem o tronco, que é a apologética, e ela tem os galhos, que são as áreas de apologética que são defendidas. E um desses galhos é o criacionismo. Né? E eu me apaixonei por isso. Uma pessoa que gosta de ciências, cara, se você joga ele nessa área, e aí eu comecei a ir nesse sentido. Então eu gosto muito, eu me considero um criacionista, eu sou uma pessoa que eu questiono muito a questão de evolução da vida, né? Já não creio na evolução mais, da maneira como ela é ensinada, né? Mas isso me levou mais para perto de Deus ainda. Né? Isso me levou mais para perto de Deus. E uma confusão muito grande que as pessoas fazem é que a ideia de que ciência e religião, ciência e fé cristã, são duas coisas separadas. Né? Mas, na verdade, elas não são separadas, elas estão muito unidas. Só para você ter uma ideia, se você for pesquisar, o maior número de ganhadores de prêmio Nobel são cristãos. Olha. O maior número no mundo de ganhadores de prêmio Nobel são pessoas declaradamente cristãs. Né? Então, assim, mais uma vez eu volto naquela, né? Os crentes que eu achava burro começaram a me dar um show, né? Começaram a me dar um baile de conhecimento. Eu falei, mano, eu tenho que virar crente desse jeito, cara, não tem como. Uau. Uau. Nossa. A minha... A pergunta que eu ia fazer virou: fale mais, fale mais. É muito, é muito poderoso quando você tem conhecimento, porque a interpretação, a identificação com as coisas, né, é outra visão. Mas tinha uma pergunta aqui já que eu ia fazer, que é o seguinte: o que você tem a dizer para aquela pessoa que está na ignorância hoje? Aquela pessoa que está lá onde você estava, no julgamento, no orgulho, né? Ela até tem um conhecimento, busca esse conhecimento. Existem muitos homens hoje de postura, né? Que têm um conhecimento notável na sociedade, mas ele questiona muitas vezes a fé, ele questiona muitas vezes os pregadores. Enfim, o que você tem a dizer para esse tipo de pessoa? O importante é a pessoa realmente ela não se fechar. Né? A pessoa, quando ela está nessa situação, nessa comodidade, é realmente muito fácil você se enganar cada vez mais a ponto de você achar que você não precisa. Né? Você não precisa de salvação. Né? Você nem entende, na verdade, a pessoa nessa situação ela nem entende o que seja o conceito de salvação. Então, às vezes, a gente tem muita facilidade de chegar numa pessoa que está, né, passando por certos problemas para dizer para ela: você precisa de Jesus, Jesus tem a solução para os seus problemas.
Mas muitas vezes essa pessoa não tem problemas aparentes, né? Então, aí você precisa apresentar Jesus para essa pessoa e praticamente é praticamente um fariseu, né? Ele já é perfeito, né? Ele já é perfeito, então ele já está garantido o lugar dele no céu. Mas você ainda assim você precisa chegar e apresentar Jesus para essa pessoa, né? Então, assim, uma pessoa que está nessa situação, que orgulho, né? É soberba você achar que você sabe mais do que alguém, né? O Paulo me ensinou muito isso de que, né, a gente tem que sempre considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, né? Porque a gente sempre vai ter algo a aprender com o nosso próximo. Mas quando você está soberbo, quando você está arrogante, você vai sempre pensar que você sabe mais do que o outro, que você tem alguma coisa para ensinar para o outro, né? E aí eu digo assim, cara, se você está nessa situação e que você acha que você é perfeito, cara, você não é perfeito, não é perfeito. Você não tem, não existe mérito nenhum em nada do que você faça, não existe mérito nenhum em nada do que você acha que é certo, né? A, o ponto mais interessante do cristianismo é isso, né? O cristianismo ele é a única religião do mundo no qual você é salvo sem merecer, né? Não é pelas coisas que você faz, não é pelo que você é, né? Então você é jogado contra uma parede que você fala, meu, eu posso mover céus e terra, eu posso adorar de diversas formas, eu posso construir estátuas gigantes para Deus, mas isso não vai tocar o coração de Deus, né? Porque é Deus quem nos salva, né? Ele que nos atrai para Ele, é a graça dele que vem sobre as nossas vidas, independente se a gente quer ou se a gente não quer, independente se a gente está, como eu posso dizer, independente do que a gente fez ou deixou de fazer, é puramente a graça dele. Então, se a pessoa está nessa situação no qual ela está ela se acha, né, correta, mas o se achar correto já é esse engano para as pessoas do mundo, né? A pessoa que vive nessa cegueira espiritual, como eu vivi por esse tempo, por esse período, né? A gente tem que saber que Jesus, ele vai nos salvar à medida do momento em que nós o reconhecermos e aceitarmos a salvação que ele tem, né? Ele te oferece o pedaço do bolo. Você pega o pedaço, você aceita o pedaço do bolo, né? Mas você não pode jamais dizer que você merecia aquele pedaço do bolo, né? Ou que você trabalhou para receber aquele pedaço do bolo. Isso não é assim, né? Então, se a pessoa está vivendo esse momento dessa cegueira, desse orgulho de achar que merece o céu, sinto muito dizer, mas não merece, cara. A gente não merece absolutamente nada. Tudo que Deus fez pela gente é simplesmente pelo amor dele, né? Não existe uma motivação, não existe algo que a gente possa fazer que mova Deus do trono dele, né? E não tem o que a gente possa fazer para fazer Deus, poxa, vou me levantar e fazer o que ele quer. Não, não é. Ele faz isso pelo amor dele pela gente, né? E é um amor tão maravilhoso, é um amor tão grandioso, que ele pega ali o mais cabeça dura, né? Bate que nem um ovo, assim, naquela frigideira, assim, abre. Né? Se a pessoa quiser, né, se transformar, ele abre ali e coloca, ó, é isso que eu tenho para você, essa, essa, o meu plano maravilhoso para sua vida é isso daqui, é isso que eu tenho para você. Se você quiser, tá aqui, né? Não sei se eu consegui explanar bem. Sim, 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 sim. Realmente nós, como seres humanos, a gente não merece nada, né? A gente vive pela graça de Deus. Eu queria aproveitar aqui e falar para vocês que estão assistindo aqui a live. Acho uma bola uma pergunta aqui sobre teologia. Manda aqui pro nosso teólogo Everton. Porque, ó, aula de teologia, teólogo aqui à disposição.
Só na live do Mentalidade Experience mesmo, colocar um homem aqui de Deus falando sobre teologia, tá? Só não vale, só não vale perguntar se Adão tinha umbigo, tá? Meus convidados aqui estão quietinhos, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui, fica à vontade, pessoal, para interromper. Uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu confesso que aconteceu isso comigo, eu vou perguntar para você. Em algum momento você se sentiu confuso por conta do excesso de conhecimento, de informação que entrou para você? Seja antes da conversão ou depois, né? Aconteceu isso na sua vida em algum momento? Sim, sim, sim. Principalmente antes, né? Porque aí você começa a se auto-bombardear com todas as informações, então você começa a criar um Deus na sua cabeça, que não é o Deus bíblico, mas você começa a criar um Deus na sua cabeça que parece aqueles brinquedinhos de monta-monta que tem 3 braços de um lado, 4 olhos, e, né? Então você começa a pegar, né? E isso vai gerando um negócio que você fala, nossa, mas não pode ser assim, isso está contraditório, né? Isso aqui está contradizendo isso daqui, não, essas coisas não funcionam. E quando a gente aprende realmente quem é Deus, né? A gente aprende a respeito de Deus, você vê que o Deus ele é perfeito, né? Ele é um, vou chamar de coisa, porque não existe uma palavra que consiga definir, né? Afinal, a palavra coisa significa tudo, mas ao mesmo tempo não explica nada. Mas Deus, ele é aquela coisa assim que é o ápice da perfeição, né? Então, quando você começa a juntar muitas essas informações desconexas do mundo para criar o seu moldezinho ali do Deus, né? Isso embaralha muito a cabeça da gente, né? Como eles começam a não fazer sentido, né? E aí, a hora que você aprende mesmo, assim, você fala, não, Deus, ele faz sentido, ele é uma coisa ali, e na verdade, assim, a cabeça da gente vai embaralhando, né, com esse monte de informações, aí quando você entrega a sua vida para Jesus, você dá esse passo de fé, de acreditar, aí ele vem assim, aí pega só aquele fiozinho, assim, ó, e puxa do meio daquele monte de linha embaralhado, assim, e você joga o resto fora. Isso aqui, ó. Aí faz sentido todas essas coisas. Uau! Posso Sensacional. fazer um comentário aqui, rapidamente? À vontade. O que a gente está percebendo é que tudo está girando em torno do conhecimento, né? O conhecimento é uma ferramenta muito importante. O conhecimento, ele nos liberta, como a gente viu na palavra de Deus, e o conhecimento atesta a nossa credibilidade. Quanto hoje a gente vê na internet a questão sobre autoridade, e quanto maior o conhecimento, maior é a autoridade daquela pessoa ou a aparência de autoridade, né? Porque algumas pessoas conseguem maquiar muito bem isso. Mas perante Deus não é possível, né? E a gente vê que a cegueira espiritual é como você entrar num quarto escuro onde você nunca entrou e você até vai tateando alguns cômodos, alguns pontos, você até reconhece algumas coisas que ali estão naquele quarto escuro, mas você só vai identificar de fato aquilo que está ao seu redor quando é acesa a luz. E quando a luz chega, aí esse conhecimento se torna genuíno, se torna verdadeiro, né? E eu creio que com o Everton foi bem isso, porque ele já tinha uma bagagem muito grande de conhecimentos diversos. E quando acendeu a luz, aí a clareza veio. Então é diferente você ter a visão de alguma coisa e você enxergar aquela coisa. Você pode ter até uma noção daquilo que é, mas a realidade de fato você só vai ter quando você se aprofunda naquilo, né? Então, o que Deus fala é que nós não podemos ser superficiais. Aquele que é morno, ele vai vomitar. E assim a gente tem que entender, né, Everton, Paulo, João, que nós precisamos desse conhecimento. Nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento. E o Everton pontuou muito bem aí esse curso do Rema, não fazendo propaganda, mas foi um curso divisor de águas mesmo. Eu, quando também me converti, em 2011, eu fiz o curso Primeira Turma de Atibaia em 2012.
E quando eu iniciei aquela jornada de conhecimento, eu falei, quanto tempo eu perdi na minha vida, buscando tantas coisas em outros lugares, bebendo de fontes diversas, e a única fonte de águas vivas estava ali, sempre disponível para mim, eu não via, eu não enxergava isso, né? Então é diferente ver de enxergar. A gente pode até ver alguma coisa, mas não está enxergando nada. Mas quando a gente clica o botãozinho chamado Jesus Cristo na nossa vida, aquela claridade maravilhosa vem e faz com que a gente passe a enxergar de fato tudo aquilo que já está disponível para a gente, né? E eu ouvindo o Everton falando assim, lembrando dos velhos tempos, só para ter uma ideia, o pastor René fez, o primeiro casamento que o pastor René fez na vida foi o meu e da Cris. E o Everton foi assistir uma experiência. E poderia ele falar, nossa, eu não quero esse cara fazendo meu casamento, não. Olha o que ele está falando aí, né? Então foi assim, algo tão preparado por Deus que ele foi, né? A Cris e a Edrilene já eram amigas de trabalho e vieram, tudo estrategicamente pensado, né? Por Deus para que aquilo acontecesse. E aí hoje estamos aí com mais de 15 anos de amizade e assim, crescendo em Jesus e sentindo que realmente valeu muito a pena até aqui e vai continuar valendo a pena até Cristo voltar. Glória a Deus, que lindo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Cris Fernandes. As pessoas costumam dizer que estudar teologia é perigoso e pode te confundir. Isso é verdade? Todo conhecimento, eu penso assim hoje em dia, que todo conhecimento que não é o conhecimento de Jesus, ele é perigoso, né? O curso de teologia é muito interessante. Claro que não dá para você generalizar, mas o curso de teologia, por exemplo, o que eu fiz, ele abordava muito pouco as questões de Bíblia, né? Na verdade, que eu não cheguei a ter praticamente quase nada de Bíblia. Era muito conhecimento teórico, esse tipo de coisa. O que realmente assim me alimentou buscando esse conhecimento de Deus foram as coisas que eu busquei fora, né? Os livros que eu li, aí os outros documentários que eu comecei a assistir que eram referentes, né, à palavra de Deus, né? Mas assim, é muito bom, é muito bom. Por exemplo, se você faz um curso de teologia focado na Bíblia, um curso de teologia protestante, um curso de teologia cristã calcado na Bíblia, você vai ser alimentado de palavra de Deus, que é o caso do Rema, por exemplo. O Rema não é um curso teológico, é um seminário, mas lá, por exemplo, era Bíblia o tempo todo. A própria conferência Nova Identidade que a gente tem na nossa igreja também, né? Você vê que o pessoal ali traz muita informação, muito conhecimento, mas jamais sem abandonar o lado espiritual, né? Porque muito conhecimento sem o discernimento do Espírito Santo, ele se torna um peso, né? E ele começa a criar calombos, na verdade, na sua vida, coisas que não começam a fugir de sentido, né? A própria palavra fala, né, que o homem espiritual, né, o espiritual, ele discerne bem todas as coisas, né, ele discerne bem todas as coisas. Aí, se você parte do princípio de que Deus criou todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas, não existe pessoa melhor para você perguntar a respeito dessas coisas, né? Então, quando você pega esse conhecimento e junta ele com o espiritual, com a espiritualidade, né, com a fé, né, as coisas começam a pipocar, fazendo muito mais sentido na sua vida. A própria noção de conhecimento começa a esclarecer na sua frente, né? É igual você ler um livro com a luz apagada. Você até consegue ler, mas você não vai entender muita coisa. Mas quando a luz se acende, aí você começa a entender cada palavra daquilo que Deus tem para você. Uau, muito bom. E afinal, o casamento de vocês foi feito pelo René, então?
Foi, eu acho que o meu e do Adriano foi o segundo casamento, né? Porque a gente casou logo depois do Anderson com a Cris. A gente casou logo na sequência. Né? O René assumiu a bronca aí de realizar o casamento também. Foi um momento muito, muito bom, muito legal. Nossa, muitas coisas boas aconteceram naquele período ali que é só que é legal que assim, né? Quando você dá esse passo de fé, né? Quando você deixa a intelectualidade de lado e dá esse passo de fé, Deus ele começa a trabalhar na sua vida para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele trabalha na sua vida de uma forma muito, muito miraculosa. Né? Houve momentos do nosso casamento que parecia que tudo ia dar errado. O salão que a gente tinha alugado para festa, a gente chegou lá no dia para pegar a chave no carro, não, mas eu já aluguei para outra pessoa. Mas como assim? A gente já pagou faz 4 meses, está reservado, você alugou para outra pessoa. Aí vira, mexe, cara, não, foi um erro nosso, a gente, não, é de vocês, e a gente vai se virar com outro casal, né? Deus ajude que tenha tudo dado certo para outro casal também, mas Deus, ele começa a fazer coisas na sua vida que você fala, cara, por que que eu perdi tanto tempo da minha vida tentando fazer o meu próprio Deus de barro, quando na verdade foi Ele que me fez de barro, né? Por que que eu perdi tanto tempo da minha vida sem entregar a minha vida para Ele? Né? Então, fico até meio sem palavras para expressar isso. O agir de Deus, assim, ele é muito interessante, é igual porta de shopping, né? Você vai andando na direção da porta, a porta não abre, de repente a porta abre, né? É muito legal, você vai... É bem Boa isso. Bem analogia. isso. Boa analogia. Bem, é o seguinte. Estamos chegando aqui próximo ao final, né? Hoje nós temos um horário a cumprir, então estamos chegando próximo ao final. Eu queria pedir para os nossos convidados deixar suas considerações finais. E você também, Tom. E eu quero fazer um convite para você, Tom, um convite especial, tá? Fique à vontade para responder agora, se quiser pensar também, fique à vontade. Vou fazer ao vivo aqui. Que você volte um dia para falar sobre teologia ou sobre algum assunto específico na área do conhecimento bíblico. Pode ser o criacionismo. Para a gente fazer um debate, um bate-papo. Na verdade, debate não, né? Porque eu não tenho um conhecimento similar ao teu para fazer o debate, mas que você venha nos trazer algo, tá? Que você venha trazer algo do seu coração, algum ensinamento, porque deu para perceber aqui que você tem muito conhecimento e esse conhecimento ele tem que ser passado adiante, né? Então, fica aqui o meu humilde convite para que você volte aqui, talvez em algumas semanas, tá? Eu quero deixar aqui, claro, para quem nos assiste, que hoje é a penúltima live, amanhã é a última live antes do evento Mentalidade Experience. Mas depois do evento Mentalidade Experience, nós teremos as lives continuando, provavelmente uma por semana, ou talvez uma a cada 15 dias, não está ainda certo isso, mas nós teremos as lives, vão continuar. E, inclusive, o próximo entrevistado, depois do evento, né, que amanhã é a Júlia com a Priscila Negrão, depois do evento nós teremos aqui o Pedro Ivo. Pedro Ivo vai dar sua entrevista aqui para nós, vai falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua vida com Cristo, enfim, né? E depois nós teremos outras entrevistas, tá? Então fica ligado aqui, você que não está seguindo a gente ainda, segue aqui no Instagram. Futuramente tem um projeto aí para a gente ampliar isso para outras redes, para outros locais, enfim. Mas o que eu quero deixar aqui é esse convite especial pro Tom, tá bom? Então, vamos às considerações finais aqui do Paulo, do Anderson. Fique à vontade, pessoal. Bom, eu vou começar rapidamente. Primeiramente, agradecer aí a participação de todos que estiveram aí com a gente na live, principalmente para o Tom, que foi o convidado de honra aí do Mentalidade Experience aí, né, que está ajudando a fomentar esse movimento aí, tem crescido muito. O Paulo Negrão, nosso brother, amigão aí, obrigado aí pela presença. O João, pela disposição, não tem nem o que falar, se levantou como um leão realmente aí para fazer essas lives acontecerem. Tá gripado, tossindo, tá que nem eu aqui, meio capengando, né, João?
E Mas vamos um vamos que monte. vamos, né? E eu Amém. queria só fazer um comentário, que esse testemunho do Tom me lembrou muito de um autor famoso, Augusto Cury. Embora Augusto Cury era ateu, Tom não era ateu, mas a gente vê uma semelhança porque ambos detinham muito conhecimento acerca de diversos assuntos, científicos inclusive, e foi baseado nesses assuntos científicos, por exemplo, que Augusto Cury localizou a sua conversão através do estudo da mente de Jesus Cristo. O ponto crucial da vida dele foi, peraí, um homem que passa tudo o que ele passou e não reage da forma como a ciência determina que ele deveria reagir, só pode ser filho de Deus realmente. E essa foi a máxima que ele encontrou na mente de Cristo, através dos estudos que ele realizou dos 4 evangelhos, e ele chegou à conclusão de que realmente Cristo era o Filho de Deus, porque ninguém, nenhum ser humano poderia reagir da forma como ele reagiu em determinadas situações, né? E eu acredito que com o Everton foi a mesma coisa, no sentido de estudar e conhecer, crente é tudo burro, e aí ele começou a ver crentes inteligentes e começou a falar, nossa, peraí, esse cara aqui, sei lá, é um juiz de direito, esse outro aqui é um médico, esse outro aqui, peraí, eu estava totalmente equivocado. E aí começou a aprender, inclusive, com essas pessoas. Então, Tom, essa humildade, ela deve ser reconhecida e eu quero te agradecer por esse testemunho. Muito obrigado. Maravilha. Paulo? Top. Bom, pessoal, como sempre, aqui, ó, depois de uma aula dessa, muitas anotações, muitos insights. A frase que mais me marcou foi aquela que ele trouxe da Bíblia, que se ela for colocada abaixo de todos os livros, de todo o conhecimento que já foi adquirido, ela se torna a base. Eu anotei aqui, que frase sensacional. E como todos aqui, como o João já deixou o convite para você, nós percebemos que você tem muito conhecimento para passar para a gente. E a gente tem muito a aprender com você. Então, eu quero também aqui te fazer um convite. Olha, se você olhar aqui os comentários do pessoal, já várias pessoas colocaram aqui, eu quero. Então, todos queremos ver o Tom de volta aqui, dando uma aula para a gente, trazendo conhecimento de teologia, porque a gente precisa realmente desse conhecimento. Conhecer um pouco mais, saber de criacionismo. Tudo aquilo que você aprendeu, se você puder passar para a gente vai receber com o maior prazer. Amém. Para mim foi uma honra estar aqui dividindo essa tela com você, com o Anderson, com o João. A live até caiu porque estava pesada já de tanto conhecimento, de tanta personalidade. Aí, pessoal, um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado vocês que estão aqui com a gente até esse momento acompanhando essa live. Um grande abraço para vocês. Uau. Uau. Bom, Grande Paulo. Vamos lá, meu amigo Everton. demais as palavras de vocês, concordo, assina embaixo de cada palavra. Vocês também, nossa, acrescentam muito, né, em qualquer live. E agora eu vou fazer o merchan aqui também, né? Eu vejo que essa conferência que vocês vão fazer, o Mentalidade Experience, é exatamente isso, é a mudança de mentalidade, né, que é aquilo que a Bíblia fala, né, de você mudar a sua mente, né, porque enquanto você mantém aquela mente do mundo, você está se amoldando ao mundo, você vai colher os mesmos frutos que o mundo está colhendo. Mas quando você, né, você tem essa experiência de mudar a sua mente, as coisas começam a fazer mais, até as próprias coisas do mundo começam a fazer mais sentido para a gente, né? E uma coisa que eu peguei para mim, em cima de tudo, né, que já foi falado, assim, dos outros entrevistados, né, pelo João, grande entrevistador, gostei muito. Brinquei com ele e falei, estou me sentindo sendo entrevistado pelo próprio Jô Soares. Né? É uma coisa muito importante, assim, não esperar, as pessoas não devem esperar a vida desmoronar para buscar a Deus, né? Busque a Deus antes que você precise, né? Antes que você... foi falado uma coisa muito interessante no nosso último culto, né? O pastor René fez uma pergunta muito sábia, né? Quem quer viver de milagres? Né? E, na verdade, a gente não precisa viver de milagres. E não precisa
Jesus, na oração dele, quando ele orou pelos discípulos, ele falou uma frase muito interessante, que é assim, ó, bendito aqueles que crerão sem ver. Né? E ele estava falando aí, porque nós não vimos Jesus e mesmo assim nós cremos nele. Né? Então, ser uma mensagem final que eu gostaria de deixar, uma consideração final, seria isso. Você que está aí ouvindo, se você tem algum amigo que não é convertido, mas é aquele cara quadradinho, certinho, perfeitinho, não deixa de falar de Jesus para ele. Né? Como a Joelisa colocou assim, nós somos inteligentes, nós somos muito inteligentes. Nós herdamos a inteligência do nosso pai, e o nosso pai tem a inteligência suprema, assim, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele é perfeito em conhecimento, ele é perfeito em sabedoria, né? E agradeço muito a vocês. Eu gosto muito de ver o Anderson falar, gosto muito de ver o Paulo falar, o João falar. Vocês são pessoas assim, que me inspiram também conhecimento. Como eu disse, eu gosto de considerar o meu. Hoje, humildemente, eu aprendi a considerar o meu próximo tendo algo para me ensinar que eu posso aprender. E eu gosto muito disso e eu gosto muito de estar com vocês, porque eu aprendo com vocês em cada momento. Cada palavra ali, eu sempre vou pescando ali as coisas que vão acrescentando na minha vida. Né? E bora para a Mentalidade Experience, eu já fiz a minha inscrição, eu vou estar lá. Não digo que vou estar na primeira fileira, talvez na segunda, mas eu vou estar lá. Muito bom. Que bênção. Glória a Deus pela sua vida, Everton. Deus abençoe demais. Ah lá, estou amando o livro Faça. A Júlia tirou, não está aqui o livro Faça faz alguns dias, né? E tá com a Júlia, tá, o Anderson? Ela tá lendo o livro. Que bem, que bom. Que bênção. Ô, João, Maravilha. antes de você encerrar, já que você falou de livro, eu tenho uma notícia para vocês em primeira mão. Acabei de lançar um livro e oficialmente eu vou estar divulgando ele lá no evento Mentalidade Experience. Então esteja lá. Show de bola. Já garanto o meu. Lançamento de livro, gente, no Mentalidade Olha aí, Experience. ó. São várias experiências, gente. Vocês não podem perder. Uau, É isso aí. uau. Gente, ó, esse aqui, isso que vocês viram, que essa conversa aqui, essa conversa preciosa, é só um tequinho do que vocês podem apreciar no Mentalidade Experience. Nós estamos aí na penúltima, né? Amanhã é a última live antes do evento, e essas lives, elas evidenciaram vidas transformadas, e a sua também pode ser transformada. Comece uma jornada, continue uma jornada de transformação da mente. Você não pode faltar nesse evento no dia 21, tá? Gente, muito obrigado por hoje. Deus abençoe demais. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, acessem de novo, assistam e compartilhem com quem, né, com quem vocês quiserem, com quem você entender que precisa desse conhecimento, esse conhecimento fabuloso que o Tom trouxe para nós, né, sobre a história dele, sobre a transformação, de como foi tudo, como foi essa trajetória maravilhosa. Muito obrigado e até a próxima com vocês. Até mais.